O Ceará, que vinha de vitória no Clássico, perde para o Corinthians em casa. O Corinthians, por sua vez, havia perdido para o Red Bull Bragantino em casa e se recupera na Arena Castelão. Isso é Campeonato Brasileiro. A ciranda de resultados do Campeonato Brasileiro faz da Série A, se não a maior liga do futebol mundial, mas certamente a mais equilibrada. Time que luta contra rebaixamento pode tirar ponto das equipes que estão olhando mais para a parte de cima da tabela. Se você vacilar, você pode perder para qualquer uma das outras 19 equipes. Se você estiver muito ligado no jogo, você ganha do líder do campeonato. Isso é Campeonato Brasileiro, isso é Série A. Hoje, mais um exemplo do que é a competição mais equilibrada do planeta. O Ceará, que vinha de 2 grandes resultados, perde para o Corinthians em casa, amarga a segunda derrota seguida como mandante nesta Série A e vai ter uma sequência bem complicada pela frente. É claro que pode tirar ponto, assim como o Corinthians veio aqui e tirou pontos do Ceará. O Ceará pode fazer o mesmo, por exemplo, contra o Internacional, seu próximo adversário, domingo às 11 horas lá em Porto Alegre. Se você está chegando e é novo por aqui, ainda não é inscrito, considere se inscrever, ativar as notificações. Eu estou sempre falando sobre futebol por aqui. Eu espero que você goste do meu conteúdo. Se você ainda não conhece, deixa aquele like. Se você curtiu, comenta. Quero saber sua opinião também. Quero dar boas-vindas aos torcedores do Corinthians que sempre estão por aqui também e para falar diretamente com a galera alvinegra. E óbvio que temos muito a falar sobre a derrota do Ceará em casa para o Corinthians na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era desses jogos, desses próximos jogos, que tem uma sequência pesadíssima pela frente, talvez o mais factível. O Corinthians não vive bom momento, há uma pressão, não havia, é um presente ainda, há uma pressão muito grande em cima de qualquer um ali do Corinthians. O time perdeu para o Red Bull Bragantino na última rodada, vinha para cá pressionado, tinha desfalques importantes. O Ceará poderia ter tirado uma casquinha e ter conquistado uma vitória que era muito importante. Será alcançaria a pontuação do G6. Chegaria a 21 pontos até a gravação desse vídeo. O Botafogo é o 6º colocado. Está empatando, inclusive, com Vitória. Repito, até a gravação desse vídeo. É mais uma amostra, mais uma prova de como é equilibrado o Campeonato Brasileiro. Botafogo, atual campeão da América e do Campeonato Brasileiro, em casa, empatando com Vitória, que luta contra rebaixamento, lutando por permanência. Isso é nada mais brasileirão do que isso. Então, o Ceará e o Corinthians, eu não crio uma grande expectativa, até pelo receio das duas equipes, né? O Ceará por jogar em casa, respeitando muito o Corinthians, por sua vez, tentando uma recuperação no campeonato, mas ainda precisando de muitos ajustes. O Corinthians não deve lutar lá em cima da tabela. Eu acho que é um time ali que terá muitos problemas, é um turbilhão político, isso parece que se reflete dentro de campo, porque até tem um time interessante. Dorival Júnior dispensa comentários, há bem pouco tempo estava dirigindo a seleção brasileira, é um técnico que sempre entrega bons trabalhos, né? Entrega resultado, mas o Corinthians está ali na parte intermediária da tabela, toma inclusive a 9ª posição do Ceará, o Ceará poderia chegar a 21 pontos, né? O Corinthians chega a 19, eram 2 pontos que separavam Ceará e Corinthians até o início da partida, e nós tivemos um jogo muito truncado. Um jogo ruim, antes de qualquer coisa, para falar francamente com vocês. Um jogo ruim, o jogo não foi bom, um jogo muito truncado, em um certo momento faltoso. Eu não criei uma grande expectativa, porque o Ceará tem sérios problemas ofensivos, né? Um time muito bem ajustado, muito bem organizado, e sem 2 dos seus principais jogadores de ataque, o poder ofensivo do Ceará, ele obviamente diminuiu. E isso ficou assim, visível que o Ceará precisa de reforços, né? Se havia alguma dúvida, se alguém imaginava que tudo estava certo, porque o Ceará ganhou do Fortaleza no Clássico e vinha de uma classificação para semifinais da Copa do Nordeste, eliminando a equipe do Sport, 2 bons resultados contra adversários históricos, a gente viu hoje que não é bem assim. A Série A exige mais. A Série A exige que a equipe tenha um elenco mais homogêneo. O Ceará sabe disso. Eu imagino que a comissão técnica do Ceará, quem faz parte do futebol do clube, saiba disso. O próprio torcedor faz esse tipo de exigência, quer contratações, exige contratações, mas não adianta fazer contratações quaisquer. O Ceará precisa fazer contratação
que eleve o seu patamar técnico, ou pelo menos que dê ao técnico Léo Condé a possibilidade de manter o mesmo nível. Sem Pedro Raul e Pedro Henrique, o Ceará perdeu muito o seu poder ofensivo. O Ailon não é o jogador que vai substituir à altura o Pedro Raul, e o Fernandinho ainda não está pronto para ser titular e ter muitos minutos, que está vindo aí de contusão. É um jogador voluntarioso, mas o Pedro Henrique também é mais jogador. Então, quando o Ceará perde, e o Ceará tem, e isso a gente tem repetido N vezes, o Ceará tem um time ajustado, um time organizado, um time muito bem treinado, mas um time que é na conta do chá. Quando ele perde uma peça ou outra, e as coisas não funcionam. E a gente viu isso hoje no jogo contra a equipe do Corinthians. O Ceará não finalizou praticamente nenhuma bola ao gol do Hugo Souza. Praticamente. Eu confesso que, assim, perdão, uma defesa que a gente possa considerar, essa é uma defesa difícil do Hugo, eu não lembro. O Corinthians também não fez muita coisa, não. Daí é que talvez fique a frustração de ter pelo menos conquistado um ponto. Porque o Ceará também não jogou para perder contra o Corinthians. O Corinthians finalizou uma com o Martínez, numa defesa do Bruno Ferreira no primeiro tempo, e nada mais. Aliás, o primeiro tempo foi horrendo, foi um negócio medonho, muito ruim, as duas equipes mal, muita disposição, muita entrega, muita disputa, mas qualidade mesmo ficou em último plano. O segundo tempo deu uma melhorada, até na base da empolgação. Um grande público hoje na Arena Castelão. O jogo é às 7h30, né? Tem aquele público mostra a força da torcida. Mas o segundo tempo foi ali, deu uma animada, depois caiu de novo. E o gol do Corinthians é uma jogada com o Carrilho pelo lado direito, ele faz o cruzamento, há um erro, é um erro individual. Você pode até dividir esse erro com o goleiro Bruno, entre Bruno e Marlon, mas para mim é muito mais uma bola para o Marlon. Ele dá uma pichotada, falha, e aí o Thales Magno até tem uma dificuldade. Ele ficou tão impressionado com o presente, parecia que era tão surreal aquele momento, estava tão fácil, que ele acaba meio que hesitando no momento, mas estava fácil demais para ele perder o gol. Faz o gol que dá ao Corinthians a uma vitória muito importante aos 26 minutos do segundo tempo. Daqui para frente, o Ceará vai ter uma sequência muito complicada, tá? Muito complicada, a gente vai falar. Mas antes, deixa eu lembrar, se você está precisando tocar seu carro, trocar ou dar um upgrade no seu carro, ou comprar o seu primeiro carro, vai na Zerado. O nome não é à toa. Só tem carro excelente, independente do modelo, da marca. Vai lá na Zerado, o QR Code está aí na sua tela para você escanear, já cai direto, conversa com a rapaziada, com os meninos lá do atendimento, eles vão te atender super bem. Fala, pessoal, tava acompanhando lá no canal do Jussê no YouTube, ele disse que vocês fazem negócio, você não vai sair de lá de mãos abanando, você não vai ter um orçamento que cabe no seu bolso para você realizar a compra do seu primeiro carro ou na troca do seu carro, eles vão te ajudar, o carro que vai atender às suas necessidades e que cabe também no seu orçamento, também não dá para fazer, né, loucuras. Então vai lá na Zerado, o nome não é à toa, tem sempre um carro zerado para você. Abraço pro Hermano, pro Portela, para todo mundo da Zerado. Bom, a sequência vai ser complicada. É Internacional em Porto Alegre. Depois tem um time que é nojento, que é o Mirassol. Nojento no bom sentido, né? Um time competitivo, hoje, inclusive. Provou o quanto é competitivo, empatou com o Palmeiras em São Paulo. Depois ele tem uma sequência dos primeiros colocados. O Red Bull Bragantino está assumindo momentaneamente a liderança, mas está empatando com o São Paulo. Enfim, eu estou gravando na hora que está rolando ainda, que a rodada ainda vai ser concluída. Mas o Fortaleza vai enfrentar Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Na verdade é Cruzeiro, Flamengo, Cruzeiro lá, Flamengo aqui, Palmeiras lá. É uma sequência muito pesada, mas como a gente estava falando que isso é Série A, isso também é Série A. Você não tem muito lastro, você precisa aproveitar cada ponto, precisa somar os pontos que forem para você conquistar o seu primeiro objetivo, que antes de qualquer coisa é permanecer. O Ceará está com um campeonato ok, não dá para dizer que é um campeonato fabuloso, mas também não dá para dizer que é um campeonato ruim. O Ceará tem 18 pontos
em 13 rodadas, tem um jogo a menos, o Ceará, contra o Fluminense, se eu não estiver enganado. Posso até estar equivocado, mas é quase certeza que é contra o Fluminense. Tem esse jogo a menos. E o Ceará tem 18 pontos. Então, assim, para 45, com 13 jogos, se você fizer a conta, não dá para dizer que é um campeonato ruim, preocupante do Ceará. Mas, claro, a sequência vai vir pesada por aí, você precisa pontuar, você sabe que não tem muita margem para administrar. Série A não permite isso, não aceita desaforo, por isso que os pontos de hoje precisam ser lamentados. Mas já foi. É pensar e tentar surpreender o Internacional em Porto Alegre, porque isso é Série A. Série A te dá essa possibilidade de enfrentar o Inter com todo o poderio financeiro do Inter, que não vive um bom momento, lá em Porto Alegre, e quem sabe vencer e se recuperar. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, o hype também. Comenta, quero saber a sua opinião. A gente se vê e será em breve.